Boa noite. Vamos aguardando o pessoal chegar. Hoje nós vamos falar sobre cidades espirituais. Boa noite para quem vem entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite, Dona Cristina. Hoje nós vamos falar sobre cidades espirituais. Boa noite, Paulo. Esses temas assim, né? É tão interessante a gente abordar, porque nos vai abrindo um pouco a mentalidade. Então é bem interessante a abordagem desses temas, faz a gente avaliar o mundo paralelo, o mundo, a outra dimensão, de uma forma no mesmo tempo, né, em que nós estamos aqui, vendo que as possibilidades são infinitas e que a gente ainda está engatinhando em questão de espiritismo, de espiritualidade. Tem tantas coisas ainda, né, para serem desmistificadas. Então é muito bom quando a gente vai abordando esses assuntos um pouco diferentes, onde a gente traz o conhecimento de várias obras espíritas, e aí a gente vai juntando conhecimento um pouquinho daqui, um pouquinho dali, uma visão diferente, né? Por meio de cada médium, por meio de cada espírito, e a gente vai conseguindo construir uma ideia mais geral sobre aquilo, né? E não tão pequena por um só ângulo. Então é muito bom quando a gente aborda temas mais generalistas. Boa noite, Fanny. Ó, fui lá perto da sua terrinha. Bom, meus amigos, enquanto nós vamos aguardando os demais entrar, vamos tentando respirar, tranquilizando o nosso espírito, o nosso corpo, para que a harmonia e o equilíbrio possam nos envolver e assim a gente se manter ligados à espiritualidade, né, maior, amiga, benevolente. Seja bem-vindo, José Faria. Boa noite. Acho que eu já vou começar com os recados, enquanto os demais vão entrando. Só para lembrar, boa noite, Josefa. Só para lembrar, né, nesses dias agora, esses primeiros que nós estamos, ainda a temperatura vai dar uma subidinha, mas está previsto para uma frente fria bem severa, né, chegar. Então até as autoridades do Canadá, dos Estados Unidos, já entrou em contato com as autoridades brasileiras para que a gente possa se organizar, né? Então vamos pensar aí
no que nós podemos de repente doar, que a gente está esperando, a hora que acabar o inverno, né? Eu vou reunir tudo e vou doar. E agora vai vir uma frente fria para o final dessa semana. E se acaso tiver separadinho aí alguma coisa para doar, este é o momento que vai ser ainda bem útil, bem utilizado ainda esse inverno, né? Então vamos nos compadecer, vamos nos preparar, lembrando que temperaturas abaixo de 0 grau queima a pele, né? Às vezes até mesmo dentro de lugares cobertos. Então a gente precisa se preparar sim e ajudar a quem a gente pode. Boa noite, dona Norma. Agora sim, né? Boa noite, Benê. Agora sim, chegando às 18 horas. Então, como estava falando dessa frente fria que vai vir, nós também temos a campanha do agasalho na nossa casa, onde nós estamos arrecadando cobertores, toucas, luvas, roupas de todos os tipos, né? Roupas aquecidas de preferência. Nós também temos o curso que é o Espiritismo, que está para se iniciar agora no comecinho de agosto. Então, peço ajuda para que todos possam compartilhar esse curso que a Casa Espírita Maria de Nazaré vai oferecer. E quem quiser se inscrever, é um excelente momento, né? Já está quase para iniciar aí. Estamos já entrando na última semana desse mês. E eu acho que, se eu não me engano, na segunda semana, né, que vai começar. Quem tiver algum interesse, querendo alguma informação, é só deixar aqui nos comentários, que daí a gente entra em contato. Tem também no perfil da casa o número de telefone, né? E aí vocês podem entrar em contato. Boa noite, Vânia. Boa noite, Ezequiel. Que todos possam ser bem-vindos. E também a Fraternidade Alta de Souza, que sempre acontece no segundo sábado de cada mês. E mês que vem, em agosto, é dia 14, né, na Semana dos Dia dos Pais. Então, lembrando que nós também estamos arrecadando alimentos para as famílias cadastradas, aquelas que realmente esperam, né, necessitam de ajuda, a qual a Casa Espírita já está sempre, né, ajudando essas famílias. Então, hoje o tema é cidades espirituais. Eu já vinha falando, enquanto o pessoal ia entrando, que é muito bom quando a gente fala desses temas mais curiosos, mais interessantes, porque nos traz uma visão um pouco mais geral, né? Porque sempre uma obra ou outra espírita acaba abordando, de certa forma, essas questões, ou até obras espiritualistas. E aí, quando a gente vai, então, estudando e reunindo essas obras, a gente consegue fazer uma ideia bem geral, bem grande sobre esse assunto, né? Que aí acaba até sendo muita coisa para abordar aqui. Boa noite a todos que foram entrando, tá? Que vocês sejam bem-vindos. Entrou um monte de gente, tudo juntinho aí. Então vamos lá, neste momento, nos unindo, mente a mente, coração a coração, junto aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que agora vem com as suas vibrações, nos equilibrar, harmonizar, tanto a nós, os nossos familiares, a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho, ou onde estiver precisando. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Que assim seja. Bom, então vamos lá, né? Sobre cidades espirituais. Então, o tema, cabe a gente falar muita coisa, né? Nós temos cidades espirituais, desde aquelas conhecidas depois do filme, do livro Nosso Lar, né? Que já são colônias mais, digamos, numa frequência mais sutil, mais alta, né? De vibração, mas também no umbral mais grosso, né? Também existe as cidades espirituais. O mundo astral, né, o mundo espiritual é muito bem organizado. Por quê? Tudo que vá para lá continua, né? É tudo por frequências. Aqui nesse mundo de terceira dimensão, a gente é muito palpável, a gente tem que ver, é tudo ligado aos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, né, o sentido tato, e aí vai. Então, a gente é ligado nessa situação. Mas quando a gente vai para o mundo, falar do mundo espiritual, lá muda um pouco esses sentidos, né? Então lá não tem esses 5 sentidos, mas há toda uma continuidade dessa vibração. Quem nunca ouviu dizer que a palavra tem poder, né? Então, se nós cantarmos, por exemplo, um mantra ou um mantra tibetano, na hora que aquele monge está lá emanando aquele mantra, se a gente ouvir, a gente sente uma ressonância, algo ressoando dentro da gente. Então, tudo é vibração, né? Pensamento tem uma vibração. Então, lá no mundo espiritual, tudo é vibração. E essas vibrações, essas frequências, elas tendem a ter, né, cada uma no seu patamar. E o Espiritismo mesmo fala, né, que o semelhante se atrai. Então, cada um que tem aquela vibração, aquela frequência, vai ser atraído para aquele local, né? Então, muitas vezes as religiões, elas empregam que você, quando morrer, você vai para o céu. Ou então, dependendo do que você estiver fazendo, você morrendo, você vai para o inferno, né? Então, só tem 2 situações. Só que aí o mundo, né, espiritualista, o mundo espiritual, ele vem cada vez mais trazendo informações para a gente por meio de médiums, psicografias, de como que as coisas acontecem do lado de lá, né? E tudo é muito bem organizado. Por quê? Por qual situação? Vibração, tá? Então, por isso que hoje também vem se trazendo um conceito de que tudo está certo, né? Diante das leis de Deus, tudo está certo. Por isso que Deus não julga. Quem acaba nos julgando somos nós mesmos, somos as nossas consciências. Depois que a ficha cai, quando a gente, né, não tem mais a questão material, e aí nós estamos envoltos somente pelas questões morais, aí a ficha cai, né? Quem é da época do orelhão, que tem mais significado, né? Essa expressão. Então, quando a ficha cai, a gente começa a ver né? Qual foi a nossa real vibração. Só que é muito fácil, enquanto eu estiver acordada, estiver me guiando, né? Fazendo a reforma íntima, então eu estou me vigiando. E aí, então, eu quero manter determinada vibração. Então, sempre eu vou tentando manter aquela vibração mais elevada. E será que quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, o espírito se liberta. Quem dorme é o corpo. A mente, ela não dorme. A ciência mesmo explica que quando a gente está dormindo, o cérebro, em determinada época ainda do sono, pode ter maiores atividades cerebrais. Então, o que será que neste momento está acontecendo?
ainda a ciência não consegue explicar tudo, né? Nós estamos engatinhando agora com a física quântica, conseguindo entender melhor esse lado invisível que está aqui, neste momento, aí, né, nos cercando o tempo todo. E neste momento que a gente dorme, o espírito, ele se liberta, né? É o momento, então, dele se ver livre do cárcere, que é o corpo físico, e pelo que ele gosta, pelo que lhe é semelhante, pela vibração que ele traz em si, ele também tende a ir para certos lugares. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas eu faço tudo direitinho, né? Eu vou na igreja, eu vou no centro, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, faço a caridade, né? E ainda as coisas não dão certo para mim. Por que será que não dá certo, né? Qual o sentimento que às vezes eu tô querendo jogar para debaixo do tapete? Qual emoção? Qual vício moral? Né? Que imperfeição, que todos nós somos imperfeitos, que a gente está jogando para debaixo do tapete, querendo passar por cima daquilo, só que a gente não passa por cima, né? Então não adianta às vezes também a gente só jogar as coisas para debaixo do tapete, que aquilo vai ainda nos manter numa vibração, né? Então, só um exemplo talvez para ficar melhor o que eu estou querendo dizer, vamos pensar. Uma pessoa tabagista, né, que fuma. Vamos supor, hoje essa pessoa falou, não vou fumar mais, daqui para frente vou fazer tudo direitinho, vou fazer tratamento, quero me livrar disso. Mas ainda no seu íntimo fica lá aquela questão. Será que na hora que ela dorme, né, aquele vício, estou querendo falar de um vício físico, mas isso a gente pode transpor para qualquer vício moral, tá? Então, lá quando o espírito se liberta, será que de repente ela não vai ser atraída para aquele local, né? Que tem pessoas fumando, onde que ela se sente bem? Um exemplo. Um outro exemplo que vem acontecendo bastante, que as pessoas vêm relatando para a gente, principalmente quem faz projeção astral, que no mundo extrafísico lá, quando, né, vai por projeção astral o corpo, ninguém está usando máscara, né? Por que ninguém está usando máscara? Porque não é uma questão coletiva ainda, né, dentro da gente. Então, nós estamos sendo impostos para usar máscaras. Então, nós estamos ainda nos condicionando a usar máscaras. E aí, quando o espírito se liberta, no mundo astral, né, teoricamente, não tem aquele vírus lá. Então, para quê ir de máscara, né? Ou, por exemplo, pessoas que às vezes até dormem com uma certa roupa ou sem, acabam quando fazem a projeção astral, vai. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que tudo é vibração, né? Até o nosso pensamento é vibração e a gente vai ser levado segundo aquela vibração que a gente tem dentro da gente. E é assim que acontece essa organização das cidades espirituais, é por questão vibratória. Então, no planeta Terra, tem inúmeras cidades espirituais que a espiritualidade, por psicografias, vem trazendo para a gente, né? Muitas, cada uma com um intuito, uma condição, né? Ou é de cuidar, ou é de restabelecer, ou são hospitais, pronto-socorros. Então, cada uma tem uma situação. Isso falando daquelas, né, mais sutis. Só que quando a gente fala das vibrações mais densas, né, do mundo astral mais denso, então também essas cidades, elas se organizam. Então tem vários livros espiritualistas, espirituais, desde mesmo espíritas, né,
Desde Allan Kardec já começa a trazer algumas informações a respeito disso. Antes até, né? Em Platão, Sócrates, muitas vezes a gente já vê na literatura deles questões falando sobre esse mundo espiritual. Então percebam, né? A informação é antiga, já vem há muito tempo e ainda muitas pessoas custam acreditar que existem, né, essas cidades espirituais. Então, essa vibração, essa frequência, acaba atraindo os espíritos para cada uma que ele como que eu posso dizer, que lhe seja favorável, né? Muitas vezes naquele momento do desencarne, do desenlace, né, que vai ter a ruptura do cordão de prata, então o nosso mentor que vai estar ali junto, né, fazendo cortando esse cordão de prata, ele que vai nos levar para essa cidade espiritual, para aquele local onde que nós vamos ou nos recuperar, passar por uma transição, ou se de repente o espírito estiver vivendo numa vibração em desequilíbrio, não harmônica, né? Onde a consciência estiver ainda lhe julgando, lhe culpando. Por isso que é importante quando a doutrina espírita, essa questão da reforma íntima vem trazer para a gente, se perdoe, né? Aceite como você é, tente mudar. O que é essa forma, né, de trazer um autoconhecimento para o nosso próprio espírito? É tentar nos preparar para que a gente não sabe, quando que vai ser a nossa morte. A gente sabe que a morte um dia vai chegar, né? É a única certeza que a gente tem, né? Depois que a gente nasce, é que um dia nós vamos desencarnar. Só que a gente não sabe que momento vai ser esse. Então, quando nós preparamos, nós cuidamos do nosso espírito, do nosso mental, das nossas emoções, a gente está preparando para que quando o desencarne aconteça, né, a gente esteja numa vibração, numa situação mais equilibrada para poder ir para uma cidade astral um pouco melhor. Agora, espíritos que, por exemplo, ou pessoas, né, que possam cometer suicídio, né, o voluntário, o involuntário, essas pessoas ainda vão estar o quê? Com muita energia vital. Muitas vezes elas vão ficar ainda ali sentindo, né, a dor do corpo físico, sentindo aquela questão do desencarne, porque o espírito vai ficar ali junto ao corpo, né, para ter esse desgaste, para aprender, né? Infelizmente, o sofrimento, ou felizmente, o sofrimento ele vem para nos ensinar, né? Para a gente aprender com aquela situação, porque é a experiência, muitas vezes, infelizmente para a gente ainda, da dor que vai causar a consciência. Poderia ser diferente, né? Isso não é vontade de Deus, né? E por incrível que pareça, ainda é uma necessidade nossa. Poderia ser diferente. A gente fez alguma coisa errada? Tá, eu fiz uma coisa errada, eu não vou fazer mais isso, eu vou me melhorar. E aí, então, eu não vou precisar passar pela experiência da dor. Mas, infelizmente, ainda a gente escolhe o caminho da expiação, né? Para aprender. Bom, e aí então esse espírito que muitas vezes vai estar ali com aquela questão daquela energia vital, esperando esse desgaste. Então, nesse momento, espíritos que querem se nutrir, são chamados vampiricidas, né? Querem se nutrir dessa energia vital, podem então ser atraídos para aquele momento e acabar
causando, né, um desconforto ainda maior para esse espírito, ou arrancando ele dali e levando realmente para cidades espirituais mais trevosas, espíritos que desencarnam muitas vezes em situações de raiva, de ai meu Deus, bom, esqueci. Muitas vezes nessa condição de querer causar justiça, de vingança, né? Ele se sentiu lesado naquele momento do desencarne, foi uma morte traumática, né? Um assassinato, e aí então ele vem com aquele espírito de vingança. Muitas vezes encontram esses irmãozinhos, né, imperfeitos aí, que estão querendo fazer o mal. E aí então ele entra em sintonia. Percebam que é tudo uma sintonia, uma questão de frequência, né, de ressonância. Então, por isso, por mais que a situação dele é de se vingar apenas, vamos amenizar a situação, ele só quer se vingar, mas ele ainda está com um vício moral, né? E aí aquele espírito que tem muitos, que quer mesmo muitas vezes escravizar, ele quer se aproveitar porque ele tem a maldade ainda, né, dentro de si, ou seja, é muito ignorante nessa sua questão da bondade, então atrai, né? E aí então acaba levando esse espírito para certas situações, fazem acordos, e esses acordos podem acontecer com o encarnado, né? Lembra quando eu falei? Às vezes o encarnado ele está dormindo e ele se desprende, vai para o mundo espiritual, vai para essas cidades espirituais, tá? Porque essas cidades espirituais, elas estão todas em volta do planeta Terra. Então, dependendo da frequência em que o espírito se encontra, ele vai ser atraído. Ou ele pode ir para estudar em cidades evoluídas, né? Existe a Nova Aurora, o Nosso Lar é o mais conhecido para a gente falar, e até mesmo espíritos que desencarnam e continuam aqui na nossa cidade física, né? Paralelamente no plano astral. Então, são espíritos que realmente não conseguiram se desfazer das questões materiais e precisam estar ligadas a essas questões materiais, né? Sugando energia vital, passando por situações de vampirismo, né? Influenciando os encarnados, né? Que aí a gente chama de obsessores. Então, percebam que as cidades espirituais, elas estão organizadas em frequência, né? E assim, o espírito, ele é atraído segundo a sua vibração. Então, dependendo da vibração que esse espírito estiver, ele vai ser atraído para determinada situação, para determinada cidade astral. Então, por isso que a gente ultimamente vem utilizando muito um termo de que tudo está certo, né? Porque não é Deus que muitas vezes está atraindo a gente para tá levando a gente para determinado local, porque nós precisamos ser castigados, nós precisamos aprender. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Tudo está certo porque é segundo a nossa vontade. Então, cabe aqui olhar a nossa responsabilidade. Por isso que ultimamente, até nas minhas lives, eu venho falando, né, da questão da criação consciente. Nós já estamos passando daquela era infantil de crianças e entrando na questão adolescente para entender que é segundo o que eu estou plantando é o que eu vou colher, né? Então não adianta simplesmente, eu fico pensando assim, eu acho que André Luiz fez um trabalho tão lindo, e ele, quando ele trouxe essas informações por meio do Chico, eu, Arielle, acho que o que passou pela cabeça dele o que eu posso levar para o mundo físico para que eles
não passem pelo que eu passei. Eu queria levar isso. Eu acho que foi isso que o Espírito realmente pensou, né? O que eu posso levar de informação, porque eu vivi de uma forma inconsciente e eu co-criei uma realidade na qual eu fui sugado e dali eu não gostei daquilo. Se alguém tivesse me falado, talvez eu teria feito diferente. Então, eu olho com muita gratidão a esse espírito, o André Luiz, porque ele fez a vida dele no mundo espiritual uma forma de trazer para a gente informações para que nós não cometêssemos, né, os mesmos erros que muitos espíritos acabaram fazendo. Só que será que nós estamos aproveitando essas informações que chegaram até nós, que está chegando a cada dia? Né? Será que nós estamos se abrindo para essas informações e entender que tudo é uma questão de vibração, que tudo está interligado, né? Que ou a gente ainda está sonhando, né? Que porque eu vou para o nosso lar, eu sinto saudade de lá. Muitas vezes eu escuto pessoas falando assim, né? Porque eu sinto saudades do nosso lar. Será? Né? Será que eu vim do nosso lar? Agora eu estou falando por mim. Será que eu vim diretamente ali? Eu vivi aquilo que o filme fala? Ou será que muitas vezes passamos por cidades, né, do astral mais inferior, do umbral? E por que será que nós temos tanto medo da morte? Né? Começa por aí uma reflexão. Por que nós temos tanto medo da morte? Porque nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo de voltar para lá, né? Nós temos medo de voltar, porque se fosse só para viver no céu, eu acho que ninguém teria medo de morrer. E nós temos medo, né? Nós temos essa situação de estranheza com a morte, porque o que vai ser depois que passar para lá? Para onde nós vamos? Uma forma da gente saber para onde nós vamos é analisar o momento. Como que aquele espírito ele estava vibrando antes da morte? Como que ele era? Ele fazia o bem? Ele era um trabalhador da luz? Se ele era um trabalhador da luz, ele vai continuar sendo um trabalhador da luz. Se vamos desencarnar e irmos passar um período no umbral, bom, então que estejamos preparados para isso e tirar o melhor proveito ao nosso benefício, né? Se eu tenho que passar algum tempo lá, numa cidade espiritual, densa, umbralina, que seja então para realmente eu refletir sobre o que eu falhei nessa vida, né? Então, tenhamos coragem de enfrentar as nossas sombras, porque é as nossas sombras que vai estar nos levando para lá. São as sombras que eu não consegui trabalhar nesse umbral chamado Terra, terceira dimensão, mundo material, que nós estamos trabalhando todos os dias. Mas se eu acabei indo para lá, não preciso ser vítima. Não fui uma pobre coitada, porque foi por causa dos meus pais, né? A gente vê muitas pessoas culpando os pais, porque foram crenças limitantes que meus pais me deram, foi uma educação muito rígida, não é mesmo? E a gente perde muito tempo culpando o outro e esquece do que a gente poderia ter feito para mudar. Por mais que as coisas acontecem, o mal que nos foi feito acontece, não adianta a gente ficar jogando também para debaixo do tapete e falando, não, eu sou corajosa, vou arregaçar as mangas e vou para frente. A gente tem que olhar as nossas sombras sim. A gente tem que trabalhar essas fraquezas, né? A gente tem que resolver isso. E sabe, uma ótima forma da gente resolver? Agradecendo. A partir do momento que aquela fraqueza, aquela dor, a gente agradece por ela,
por aquele sofrimento, isso muda a nossa vibração, né? Isso transforma em sentimento de piedade. Piedade para conosco mesmo. E a gente olha que eu não sou mais vítima daquela situação, daquela pessoa. Agora eu reverti a situação. Eu agradeço, eu acolho essa dor e eu mando ela embora. Eu não preciso mais dela, né? Eu não preciso dela como sofrimento. E sim, eu posso olhar para ela como aprendizado. Então, muitas vezes a gente precisa ainda aprender a lidar com muitos sentimentos que a gente acaba jogando para debaixo do tapete e que a gente só passa por cima achando que está resolvendo, mas aquela vibração continua dentro da gente, né? E é isso que nos faz em essência, é a nossa vibração. A partir do momento que tira a minha parte consciente, o que é inconsciente que está dentro de mim é parte de mim, né? É parte dessa vibração. E aí, então, muitas vezes, esses espíritos que desencarnam e são atraídos para cidades espirituais mais densas, acabam, então, muitas vezes não entendendo o que está acontecendo. Imagina, a gente está aqui, talvez, com pessoas que sejam da doutrina espírita, espiritualistas, então, que já tem uma noção dessa questão do desencarne. Agora imagina aquela pessoa que tem uma religião mais rígida, mais fechada, né, catolicismo, evangélico, e que às vezes até o próprio pastor, né, prega que você vai para o céu, você vai morrer para o céu. E aí quando isso não acontece? Se a pessoa tiver uma índole de vingança, ela vai querer se vingar, porque ela fala, e aí, cadê o céu que você me prometeu? Né? Então, essa questão da gente começar a criar uma realidade consciente, saber do que nos espera e estar preparado para aquilo, né? E ainda essas questões das cidades espirituais mais elevadas, e cada uma está num plano de vibração. Existem cidades espirituais, como no livro Nosso Lar mesmo, da mãe de André Luiz, que ficava numa cidade uma vibração muito mais alta, que nem ele conseguia chegar lá, né? Nem muitos espíritos que já estavam ali em Nosso Lar conseguiam chegar lá. E aí muitas dessas cidades mais sutis, mais elevadas, elas não precisam das questões tão materializadas como é aqui. Então, tudo é uma cópia, né? O nosso mundo aqui, nosso mundo físico, material, é uma cópia desses mundos, dessas cidades espirituais. Então, tudo foi criado lá, não é o contrário, né? Não é que foi criado aqui e o espírito desencarnou aqui e foi criar lá, né, para sobreviver. Não, lá primeiro foi criado. Então, antes do primeiro homem, né, se materializar na Terra, se desenvolver na Terra, antes disso já existia uma cidade espiritual, tá? Ali em cima. Então, tudo se cria no mundo espiritual e depois se materializa aqui, como a gente já pode estar vendo, né? Então, hoje nós vemos a ciência, máquinas que o mundo espiritual já veio trazendo para a gente e hoje está se materializando, né, aqui com a física quântica. Então, tudo se cria primeiro nas cidades espirituais e depois elas se refletem aqui mesmo, no mundo físico, tá? Então, para existir uma caneca, para existir esse celular aqui, o computador, a televisão, então primeiro foi criado lá nessas cidades espirituais e depois foi trazido, materializado por espíritos mais inteligentes, mais evoluídos, que tiveram essa missão de construir essa tecnologia aqui na Terra, né? E dependendo dessa cidade espiritual, da vibração que ela tiver, nem o alimento mais se faz necessário, né?
No mundo, no livro Nosso Lar, ele fala muito da questão da água, o quanto que a água é importante. E aqui cabe a gente falar, será que a gente dá o valor adequado para a água que a gente bebe? Ou a gente toma água e nem tem noção do que a gente está colocando para dentro? Nós somos formados de 90 e poucos por cento de água. 90% de água, tá? E olha quando a gente toma um copo d'água, que a gente toma simplesmente por tomar e nem percebe. Sabia que nós poderíamos fluidificar a nossa água todo dia de manhã? Todo dia de manhã, abençoar a nossa água. Enquanto a gente toma a nossa água, imaginar que cada moléculazinha que está ali, milhões, bilhões, milhares de moléculas que estão naquele copo que a gente está ingerindo, ela vai compor partes do nosso corpo. Vai fazer parte de uma vibração nossa, né? Então, muitas vezes o nosso remédio, a gente busca tanto remédio, tanta cura, e às vezes um copo de água na nossa casa, na nossa mão, poderia ser o nosso remédio, né? É aí que a gente começa a perceber a questão da gratidão. Uma pessoa que tem gratidão, ela vai olhar para aquela água e ela não vai olhar só a água, e sim o que aquela água vai trazer de bom, o que o alimento vai lhe trazer, né? Então eu poderia falar aqui muito, né, sobre essas questões, e eu acho que eu até meio que fugi um pouco do tema, mas eu deixei muito livre hoje para comentar sobre essa questão de cidades espirituais. Se talvez na terça-feira a gente até continue com o tema, porque é um tema muito amplo, tem muita coisa e que cabe hoje aqui, nesse momento, a gente fazer uma reflexão, né? Porque todo mundo quer ir para nosso lar, mas o que a gente está fazendo hoje aqui? Será que a gente já está vivendo o aspecto que nós viveríamos em nosso lar? Será que nós estamos preparados para viver sem alimento? Porque na hora que nós desencarnarmos, nós vamos ter que comer, né? Lá em nosso lar tem uma sopa que serve para poder dar essa substancialidade de alimento, porque o espírito ainda precisa se alimentar, né? Então tem muitas questões para a gente falar sobre isso, mas o nosso horário já ficou muito apertado, tá? Então a gente vai encerrando hoje por aqui. Terça-feira eu volto de novo e a gente continua com esse tema. E quem sabe eu consigo abordar um pouco mais figurado mesmo, cada uma das cidades, colocando exemplos, né? De cada uma das dimensões aí mais densas e mais sutis. Então vamos lá, neste momento, vamos de novo tranquilizando nosso corpo, nosso espírito e vibrando pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todos os doentes, aqueles que estão fisicamente, psicologicamente, emocionalmente doentes. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver com vibrações de amor, de paz, coragem, esperança e fé, para que sempre possamos ter ânimo e boa vontade a cada dia da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Obrigada, meus amigos, por todos estarem aqui. Se vocês não estivessem aqui, a live não poderia acontecer, né? Então, que vocês tenham uma boa semana,
um bom encerramento de domingo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo, um abraço bem apertado. Eu que agradeço a todos. Fiquem com Deus.